Bom dia a todas e todos. Bom dia. Ainda tem gente chegando, mas vamos cumprir o horário. Então, só para iniciar com a chamada, aqui pela Secretaria de Mudanças Climáticas está presente o secretário executivo Renato Nalini, eu, Luciana Feldman, Washington Pestana, coordenador da OIDA, Fabiana Bastos, Isabel Camargo, Josué de Andrade Melo, Claudemir Canesso, Virgílio de Santana Neto e Larissa Lima Ferrares. Acho que a Larissa ainda não está aqui. Pela PM Ambiental, Capitão Calandrini, Tenente Bolles e Major Jefferson, também presente Coronel Cordesco, aqui na mesa conosco, obrigado pela presença. Pela SM Sub, Luciano Santos Araújo, Secretaria Municipal de Segurança Urbana, José Reinaldo Brígido, também aqui na mesa. Pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Márcia Cristina Yamamoto e Eliane. Pela CETESB, Gilson Gonçalves Guimarães. Pelo CREA, Rubens Roque de Moraes, Osmar Rodrigues Júnior e Flávia Cristina de Campos. Eu acho que, por enquanto, são esses os presentes. Não chamei alguém? Fora os que estão acompanhando nossos palestrantes. Então, obrigada pela presença de todos. Passo a palavra ao nosso secretário, Renato Nalini. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença honrosa. Temos mais gente chegando aqui para esse encontro que é tão importante, cada dia mais importante, diante dos fenômenos climáticos que não são naturais, não. São causados por nós, não é? É o mau uso dos recursos naturais, é o desmatamento, é a contínua e crescente emissão de gases venenosos, causadores do efeito estufa, que produzem essa resposta da natureza. Os cientistas, hoje, eles se arrependem de terem sido tão discretos, tão tímidos, tão conservadores. Eles estão já convencidos de que os efeitos do aquecimento global são muito mais graves, são muito mais drásticos do que eles avaliavam há algumas décadas. Mesmo assim, eles ficaram alertando. E a humanidade não prestou atenção, ou continuou agindo como se não fosse com ela esse problema. Então, agora, quem fala é a natureza, né? Ela está respondendo da forma como ela pode. Está previsto para amanhã uma outra tempestade, né? O índice pluviométrico é preocupante, não é? Não tanto na capital como no interior, não é? Hoje nós temos condições meteorológicas de prever quando o fenômeno está próximo. Não temos condições de prever com meses de antecedência, não. Isso faz com que nós precisemos adotar medidas de cautela, de prevenção, de adaptação, permanentemente. O que se sabe é que os fenômenos vão continuar acontecendo, cada vez mais frequentes e cada vez com maior intensidade, não é? Quando nós vemos aí os furacões que atingiram os Estados Unidos, nós prestamos muita atenção nos Estados Unidos, mas houve furacão na Índia, houve furacão em Taiwan, o mundo inteiro está revoltado, né? E São Paulo é a nossa cidade, mas a gente poderia chamar de uma insensatez sem planejamento. Não há necessidade de quase 13 milhões de pessoas num país que tem grande dimensão territorial se acumularem num só espaço geográfico, né? E espaço que está cada vez mais densificado, porque a construção civil faz questão de erguer 5, 6 novos edifícios em cada quarteirão. E não são edifícios para os vulneráveis, são edifícios com 570 metros quadrados, com 8 garagens, com 5 suítes, né?
essas construções são destinadas a pessoas que têm condições de enfrentar os efeitos dos fenômenos climáticos, né? Enquanto isso, nós deixamos milhões habitando as margens da represa, as encostas perigosas, acumulando-se aqui nas ruas, não são nem mais centrais, a cidade inteira está tomada pelo morador de rua, né? E a rua não é lugar para ninguém morar. Então, essa nossa operação, na verdade, ela está em defesa das águas. A situação hídrica de São Paulo é cada vez mais preocupante, não é? E é muito importante que nós convençamos mais pessoas a aderirem à conscientização. Embora haja uma tendência a atribuir todos os desastres, todas as catástrofes ao poder público, né? Não é ele sozinho o responsável. Responsáveis somos todos nós, né? Quando deixamos a torneira aberta, quando deixamos a água do chuveiro esquentar bastante para depois entrar, quando escovamos o dente deixando a torneira aberta, né? Quando produzimos um descarte de resíduo sólido cada vez maior, são 50 toneladas por dia, e é dinheiro da população que é empregado na varrição das ruas, na coleta de um material cuja percentagem de aproveitamento é muito reduzida, né? Nós estamos descartando aquilo que é valioso e gastando dinheiro para tentar corrigir os nossos erros, né? Então, vamos ver o que cada um pode fazer, e é óbvio que aqueles que têm maiores responsabilidades, porque têm encargos públicos, têm uma missão de trabalhar em favor da coletividade, esses são aqueles que têm que ter até consciência maior, né? Que somos todos nós aqui. Mas hoje nós vamos ter 3 palestras, né? Já está o primeiro aí? Então, o Dr. Antônio Carlos Helb, diretor de projetos da Secretaria de Justiça, vai falar sobre o desenvolvimento da atividade na defesa dos mananciais do município. Então, muito obrigado da presença. Por favor, está com a palavra. Só também já estão presentes aqui conosco o Dr. Maurício Moraes Tonin, da Procuradoria-Geral do Município, e da Secretaria Municipal de Subprefeituras, Claudenice Barbosa. Obrigada. Tranquilo, doutor, sem problemas. O Rodrigo não chegou, né? Não. Enquanto o Fernandinho agiliza aqui, nós vamos falar. Doutor Naline, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Que fale no microfone aqui. Quer que fale no microfone? É que eu falo meio alto. Ah, perfeito. Doutor Naline, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. Trago aqui comigo uma singela mensagem do Coronel Celso Luiz Pinheiro, que o senhor conhece muito bem, que tem muito carinho, muita consideração, muita estima pelo senhor, saiba disso, estima essa que nós também temos pelo senhor. Ele, infelizmente, teve um compromisso, motivo pelo qual peço desculpas pela ausência dele, e vou aqui tentar representá-lo na medida do possível. Penso que ele é insubstituível, mas farei aqui a minha parte. O meu objetivo, na data de hoje, doutor, mais uma vez agradecendo a oportunidade, em nome de quem
com todo o respeito e carinho, cumprimento todos os demais presentes, né? Coronel Washington, que tratamos bastante sobre a palestra, e o objetivo aqui na data de hoje é transmitir de forma bastante singela e objetiva quem somos, o que fazemos, a atividade delegada notadamente. Eu, como o senhor estava dizendo há pouco, sou um verdadeiro apaixonado pela natureza e vejo as bobagens, as barbaridades que nós, seres humanos, estamos fazendo contra ela. E um dia vamos pagar esta conta, acreditem. Por mais assim resistente que sejamos, um dia ela irá se vingar de todos nós. Por isso que nós devemos proteger. E com base nisso, eu fico bastante feliz também da atividade delegada poder colaborar, contribuir com a manutenção, a preservação do meio ambiente. E este é o nosso objetivo. Vocês verão durante a apresentação que ela é algo experimental, mas experimental no sentido de que o propósito é melhorar, aumentar a quantidade de vagas para que, de fato, a gente consiga aí preservar o meio ambiente. Muito bem, atividade delegada. Aqueles que podem se perguntar assim, o que vem a ser a atividade delegada? O município de São Paulo, em razão das inúmeras, das centenas de demandas de atribuições, muitas vezes é obrigado a se recorrer de outros ou de outras instituições para fazer prevalecer a ordem pública, a mantença da ordem pública. E aí, com base nisso, o município delegou à Polícia Militar do Estado de São Paulo, através de um convênio celebrado, a atividade delegada. Daí o nome, a atividade delegada. Quando que a atividade delegada nasceu? Desculpem o termo utilizado. Ela literalmente foi criada, ou nasceu, nos idos de 2009. Desde então, passou por altos e baixos, teve momentos que ela quase foi extinta. Os mais antigos da Polícia Militar que atuam na atividade delegada sabem melhor do que eu estou dizendo. E recentemente, mais precisamente no ano passado, com o apoio e com a boa vontade da administração pública municipal, representada pelo nosso senhor prefeito, ele assinou um novo convênio e ampliou o número de vagas de policiais para a atividade delegada. Era 1.200 vagas e ele dobrou literalmente para 2.400 vagas. Este convênio, que foi assinado em janeiro do ano passado, ele teve em vigência até final do ano passado. Quais posturas que os policiais militares, notadamente, enfrentam, ou fiscalizam, ou tentam coibir? O comércio irregular ambulante e a apresentação do artista de rua, que é feita de forma irregular. Todavia, em meados do ano passado, mais precisamente no dia 30 de dezembro do ano passado, foi assinado um novo convênio da atividade delegada. Convênio este que ampliou o rol de atribuições dos policiais militares, que, além das duas anteriores que me referi, também participarão em ações de desfazimento, ações de zeladoria, ações voltadas à preservação, à manutenção do meio ambiente, como aqui estamos falando na data de hoje. Mas para que tudo isso funcionasse de forma bastante proveitosa, digamos assim, era necessário ter uma gestão, uma coordenadoria. E aí nascemos nós. Quem? A Coordenadoria de Governança da Atividade Delegada. Quem é o nosso coordenador? O nosso coordenador é o Coronel Celso Luiz Pinheiro, que me referi logo no início da minha fala. Além dele, temos mais 5 colaboradores. Temos 2 jovens que nos assessoram, no sentido de marcar reuniões, apresentações. Desculpem o termo utilizado, as mocinhas são danadas, de tão boas que são naquilo que fazem. São perfeitas, impecáveis. Uma está no 5º ano de Direito, a outra é formada em Ciências Sociais. Além dela, tem o jovem Ítalo, que está aqui à minha frente, um garotinho pequenino, mas de sábio conhecimento. Menininho é terrível, é danado.
mestre em políticas públicas, faz apresentações de dados estatísticos como eu nunca vi ninguém fazendo na minha vida. E ele também faz parte deste time. Além dele, tem um oficial já foi oficial da PM, já comandou a GCM, lá de Itapecerica da Serra, que também trabalha conosco, que chama-se Marx. E eu, como costumo brincar e dizer, um humilde delegado de polícia, já aposentado, numa nova fase da vida, dei o meu sangue pela sociedade, pela instituição, e agora estou tentando aqui fazer a minha parte, ajudando de outra forma a sociedade, que todos nós fazemos parte. E a divisão foi criada, precisamente no dia 18 de julho do ano passado. CGAD, como chamamos, ou SEGAD, Coordenadoria de Governança da Atividade Delegada. E qual o objetivo, ou qual as atribuições desta secretaria, desta coordenadoria, melhor dizendo? É subsidiar o nosso chefe, que é o secretário municipal de Justiça. Antigamente éramos vinculados à Secretaria de Governo. Com a reestruturação que a municipalidade passamos a integrar a Secretaria Municipal de Justiça. E aí nós vamos assessorar o nosso secretário de Justiça, tentando fazer o quê? Aprimorar a atividade delegada, visando fazer o quê? Melhorar as condições de desordem urbana que vivenciamos na nossa cidade, de forma muito triste para todos nós que vivemos em São Paulo. E este é o nosso objetivo, das atribuições da Coordenadoria de Governança da Atividade Delegada. E para tudo isso existem lá as divisões dentro da coordenadoria. Uma delas é a divisão de integração corporativa, que nada mais, nada menos é do que, falando de forma bastante objetiva, tratar com as pessoas, com as instituições, com os órgãos que fazem parte e estão envolvidos na atividade delegada, que é representada pelo Marx. Aí nós temos a divisão de estudo e monitoramento, que por sua vez é dirigida pelo jovem Ítalo, que aqui está na frente, e me referi durante a minha fala. Ele que cuida da análise, ele que verifica a adesão, se está alta, se está baixa, o que precisa melhorar, e tudo isso nós fazemos com qual propósito? Atender a sociedade, melhorar a nossa cidade, enfrentar a desordem urbana de forma bastante ampla. Com qual objetivo? Melhorar a nossa cidade. E aí nós temos o convênio que rege a atividade delegada. Temos a coordenadoria que monitora, que administra, que faz a gestão da atividade delegada. E desde que nós fomos criados, o Coronel Celso veio para cá em meados de março do ano passado, nós nascemos em julho, e aí nós formamos este diminuto time para tentar melhorar a atividade delegada. Com base nisso, hoje nós já realizamos aproximadamente 300 treinamentos para os policiais militares. Com qual propósito? Melhorar a atividade delegada. Eu não sei se alguém trabalha aqui no centro, eu sei que tem pessoas que trabalham aqui no centro, e a minha percepção é assim, melhorou bastante aqui a região central, né? Das 2.400 vagas, 2.000 vagas estão empenhadas aqui na região central. E isso fez com que a desordem urbana fosse diminuída, que nós melhorássemos a nossa cidade. E este é o nosso objetivo lá na coordenadoria. Além desses treinamentos, nós também conseguimos padronizar o atendimento a todas as subprefeituras. Evidentemente que a maioria sabe, mas aqueles que não sabem, é assim, nós temos 32 subprefeituras que compõem o município de São Paulo. Das 32, 19 subprefeituras contam com atividade delegada. E as outras 13? Infelizmente, elas não têm atividade delegada. Poxa, mas por que foi feito dessa forma?
porque a administração pública municipal assim deliberou, não fomos nós que deliberamos. E por que esse empenho aqui na região central? Porque o senhor prefeito também entendeu desta forma. Por isso esse maior efetivo aqui no centro de São Paulo. Mas nós temos outras subprefeituras que também são contempladas com a atividade delegada. E qual o objetivo? Melhorar a nossa cidade, coibir, enfrentar, combater a desordem urbana. Esse é o nosso objetivo. Mas, para tudo isso, precisávamos também de um incentivo. A verdade seja dita, o ser humano, ele precisa de incentivo, ele precisa de alguém que acolha, ele precisa de alguém que passe a mão na cabecinha daquele ser humano que trabalha conosco, ele precisa também de recursos, ele precisa também de incentivo financeiro. A verdade seja dita. E aí, o nosso prefeito, de forma bastante inteligente, ele sancionou, em meados do ano passado, uma lei que aumentou a gratificação da atividade delegada em 20%. Isso daí já melhorou bastante. Mas a mesma legislação, ela também previu que, havendo no convênio a possibilidade de atividade delegada em região estratégica e período noturno, também haveria aí um aumento na gratificação. Então, nós tivemos um aumento de 20%, que foi extensivo a toda a atividade delegada em todas as subprefeituras, em todas as 19 subprefeituras. Aí, região estratégica, é um aumento de mais 30%. E aí, período noturno, que é compreendido entre as 22 e as 6 da manhã, mais 20%. E isso fez com que a atividade delegada, ou melhor dizendo, a gratificação da atividade delegada, ela aumentasse. E esta gestão, somada aos benefícios que foram assinalados pela municipalidade de São Paulo, fez com que a adesão melhorasse. Por que a adesão melhorasse? O policial que atua na atividade delegada, ele atua nos dias de folga, nos dias que ele está em casa. E esta adesão ela é voluntária. Aí ele se inscreve e atua na atividade delegada. Mas esta série de benefícios, esta gestão que estamos fazendo de melhorar a atividade delegada, preocupados em pontos de apoio para acolher a tropa, como o Coronel Celso costuma dizer, fez com que a adesão, para os senhores e senhoras terem uma ideia, passasse de 40% a 50%, quando aqui chegamos, para quase 100%. Algumas localizações passa de 100%. Poxa, mas se tem um limite de vagas, mas esse limite de vagas para cada subprefeitura, ele pode ser remanejado em dias que não tem, por exemplo, comércio ambulante irregular, e estas vagas que sobram deste dia, dentro daquele mês, elas são ocupadas ou empenhadas em outros dias da semana. Então, na região da subprefeitura Moca, que lá temos bastante desordem urbana, no tocante ao comércio ambulante irregular, aqui na própria Praça da Sé e adjacências, isso fez com que esta gestão aumentasse a adesão. Então, hoje, estas duas subprefeituras, notadamente, considerando o volume de vagas que aqui está empenhada, muitas vezes passa dos 100% de adesão, muitas vezes chega a quase 120%, 130%. E isso para nós é bastante gratificante, considerando que nós tivemos inicialmente, quando aqui chegamos, deparamos com 40% a 50%. Então, esta gestão já melhorou bastante. E lá no passado tinha isso? Nunca teve. E aí eu costumo brincar e dizer aos policiais militares, nós temos subprefeito na Sé, na Moca, oficiais da Polícia Militar. Nós temos aqui na coordenadoria um coordenador que também é oficial da Polícia Militar, todos da reserva. Sabe quando isso vai acontecer novamente? Nunca mais. Nós vamos nascer e morrer 200 vezes e isso não vai acontecer mais. Então a gente tem que aproveitar o momento. Por isso que eu vejo de forma bastante oportuna, bastante interessante, bastante proveitosa, que a gente possa contribuir hoje com a secretaria do Dr. Renato Danini, que é a Seclima,
porque nós todos vamos ajudar a melhorar o nosso meio ambiente. Isso é o mais importante. Aquele que pensa em, ele não sai do lugar, a gente tem que pensar que nem a propaganda. E todos nós temos responsabilidade. Ou nós não queremos abrir a torneirinha de casa e sair uma aguinha limpinha lá. A gente quer isso. E quando a gente perder aquilo, aí o culpado é todo mundo. E nós fizemos a nossa parte, como bem acentuou o doutor Nalini, quando a gente escova os dentes, deixa a torneira lá. É aquecedor de passagem, abre a torneira, deixa o banheiro ficar fervendo lá, todo cheio de nuvem, lá para a gente entrar no quentinho. E aquela água que vai embora? É um absurdo. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa sensatez. E aí quando surge essa oportunidade de nós podermos ajudar, a gente fica feliz. É verdade, eu fico feliz em contribuir com o tijolinho, eu já estou na reserva, mas eu contribuo com um pouquinho para a sociedade, e isso nos engrandece, e é dessa forma que a gente deve pensar e agir. Por isso que todos nós aqui temos responsabilidade, doutor Nalini, e por isso que a gente fica feliz de sermos aproveitados aí na atividade delegada, notadamente a polícia ambiental, a polícia militar ambiental, que vai atuar naquela região dos mananciais, dos recursos hídricos, como os senhores chamam. Eu vou prosseguir alguns slides aqui para rumar para a finalização. Aqui, Fernandinho, deu problema, mas eu vou mostrar. Oi? Vai correndo para mim, por favor, Fernandinho. Aí, só para mostrar a estrutura, né? Coordenador, divisão de integração corporativa e a divisão de estudos e monitoramento. Somos vinculados à Secretaria Municipal de Justiça, antes, como disse, Secretaria de Governo. Aí tem lá o coordenador, as divisões e todos nós colaboradores. O próximo, Fernandinho, por favor. As atribuições que me referi: assessorar o secretário municipal da Justiça, atuar na consecução da atividade delegada, propor ações visando o fortalecimento da segurança territorial, enfrentar as desordens urbanas, como me referi, e para tudo isso a gente precisa de um sábio, que é o jovem Ítalo, que está aqui à minha frente, mestre em políticas públicas, que monitora visando o aprimoramento da atividade delegada. Aí os treinamentos aos policiais militares escalados, padronização estratégica da atividade delegada. Nós temos pontos de estacionamento, que é onde eles ficam, e aí são patrulhas formadas por 2 policiais militares que vão rondar 2 pontos de estacionamento, como nos referimos. São dois locais escolhidos e eles ficam ali fazendo aí o policiamento. Uma observação, antes que eu me esqueça de dizer: a atividade delegada, o foco não é a atividade criminosa. O foco é o enfrentamento da desordem urbana. Muitas vezes ligam aqui subprefeitos: não, porque eu tenho bastante problema em tal lugar, de bastante índice de roubo, de furto. E aí, gente, é assim, não é o foco. O convênio não rege desta forma. Ele rege exatamente, em poucas palavras, o enfrentamento da desordem urbana, não mais do que isso. E por que eu faço essa observação? Para que não haja confusão. Mas aí é assim, tem um policial militar fardado, ali, armado, tonfa, equipado. É óbvio que isso, de forma reflexa, vai coibir a criminalidade. É óbvio que se ele estiver ali parado e olha, roubaram o meu celular, é óbvio que ele vai agir. Qualquer um do povo pode, as autoridades e seus agentes devem. Então o policial militar vai atuar, mas não é o alvo, não é o foco da atividade delegada, a atividade criminosa. Coibir a atividade criminosa, me refiro. Aí os aumentos que me referi, de 20%, 30% e 20%, né? Aí a distribuição das vagas, para que os senhores e senhoras tenham uma ideia. Por favor, Fernandinho. Aí vocês vão ver lá no finalzinho que nós temos 10 vagas destinadas à Polícia Militar do Meio Ambiente, ou à Polícia Militar Ambiental. E aí, a distribuição das vagas na Sé, na Moca, CAU é cenas abertas de uso. E qual o objetivo de toda esta distribuição do efetivo, das 2.400 vagas que o senhor prefeito dobrou, né, para atender a sociedade? É exatamente o enfrentamento da desordem urbana.
Próximo, Fernandinho, valores em percentuais. A Moca e a Sé, evidentemente, considerando o volume maior do efetivo, evidentemente que a fatia em porcentagem será maior. Próximo, Fernandinho. Aqui, em média, os valores investidos, mais ou menos 900 milhões de reais mês, arredondando. Mas tem mês que os senhores e senhoras podem ver que ultrapassam 900 milhões de reais, certo? Isso representa dizer que, ao término do ano, aproximamos de 360 milhões de investimento. O convênio tem vigência por 2 anos e ele pode ser prorrogado por até 60 meses, que representam 5 anos. E aí nós chegaremos na casa do 1,8 bilhão de reais de investimento. Mas a média diária, eu falei mês, vou me corrigir aqui, é de 900 milhões por dia, que dá 30 milhões por mês, 360 milhões por ano. Eu estou arredondando, tá? Mas se nós diminuirmos um pouco, aí a gente chega nos 2 anos de vigência do convênio em 700 milhões de investimento. É isso, jovem Ítalo? 900 mil reais, Desculpem a falha técnica, eu me empolguei no investimento. Mas, resumidamente, é um investimento bastante elevado, se a gente levar em consideração. Próximo, Fernandinho, por favor. E aí, os resultados obtidos. O convênio prevê 3 metas. Uma delas, aumentar a regularização. De um lado, evidentemente, que a gente vai diminuir o comércio ambulante irregular e vai aumentar a regularização do ambulante que atua no centro de São Paulo. E aí, essa é uma meta. A outra meta, melhorar a adesão do policial, considerando que é uma escala voluntária. Ela também, o objetivo é aumentar em 1% a adesão do policial militar. E, por último, é envolver as partes, os colaboradores da administração pública municipal no enfrentamento da desordem. E esse envolvimento em 50%. 1% de adesão, 1% de regularização e 50% de envolvimento das partes. Muito bem. E aí, a gente... Volta no anterior, por favor. Nós fizemos uma projeção através do Ítalo, e aí a meta é em 1%, mas a previsão, se continuarmos nesta tocada, nós vamos atingir um crescimento de regularização de comércio irregular em 3,4%, ou seja, nós vamos superar a meta com muita tranquilidade. Próximo, Fernandinho, por favor. De forma reflexa, como o Celso costuma dizer, a criminalidade, o combate à criminalidade vem a reboque. Vocês podem observar aqui a redução na capital dos indicadores criminais. Então, em roubos, nós tivemos uma redução de 9%, furtos outros, 3%, roubos de veículos, 10% e subtração de celular em 8%. O que é isso? É a presença do policial militar, que está na atividade delegada, nas ruas, e de forma reflexa ele acaba diminuindo os indicadores criminais. E aí, atividade delegada nas OIDAs, Operação Integrada de Defesa das Águas. Aí eu tomei a liberdade de extrair o que foi enviado pela Polícia Militar Ambiental e quais os objetivos, daí a importância da Polícia Ambiental atuar nas OIDAs. Nós vamos coibir loteamentos clandestinos, nós vamos identificar, registrar e desfazer as construções clandestinas. De forma reflexa, nós evidentemente vamos reduzir as situações de desordem urbana, nós vamos garantir a segurança hídrica da nossa cidade. Lembra do exemplo que eu dei de todo mundo quer abrir a torneirinha e tomar uma aguinha fresquinha? Pois é, nós vamos manter e preservar o meio ambiente, prevenir a supressão de vegetação nativa. Todo mundo quer desmatar, né? Todo mundo acha que isso é bacana. E, de uma forma bastante objetiva, nós vamos manter a ordem pública. Então, gente,
Nosso objetivo era mostrar quem somos e o que fazemos, mas principalmente mexer com todos nós, porque todos nós fazemos parte da mesma sociedade, e aí todos nós temos ali a nossa parcelinha de colaboração em preservar e manter o meio ambiente. Por isso, doutor Renato Nalini, os nossos sinceros agradecimentos em nos envolver nesta missão, nesta jornada, e nós vamos tentar fazer o nosso melhor, e para tanto nós contamos com a gloriosa Polícia Militar Ambiental, que eu não tenho nenhuma dúvida que fará às vezes, como assim todos nós precisamos para que a gente consiga preservar o nosso meio ambiente. Doutor Nalini, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Desculpe me confundir nesses valores, mas os valores aplicados são elevados. Peço desculpa por essa pequena confusão, mas muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Doutor Antônio Carlos, nós é que agradecemos a Operação Integrada em Defesa das Águas, quer entregar ao senhor um diploma de agradecimento, de gratidão, né? E um pedido, né? 10 é muito pouco. Nesse, com esses 2.400 vagas, 10 para garantir água para 7 milhões de pessoas, é muito pouco. Vamos... Eu vou tomar a liberdade, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, doutor, pela oportunidade. Muito obrigado. Só uma observação. Nós temos monitorado as subprefeituras que já contam com a atividade delegada e pedem a ampliação do número de vagas. Aquelas que não possuem atividade delegada, elas também pedem a implementação. Então, nós temos isso catalogado. E hoje nós precisamos de aproximadamente 1.300 vagas para que a gente possa atender de forma reflexa, evidentemente, que nós vamos ampliar o número de vagas aí destinada à CECRIM. Tá bom, doutor? Muito obrigado pelo carinho e pela gentileza. Obrigado, coronel. Muito obrigado. Obrigado, gente. Queria também dizer que estão presentes o secretário adjunto do Verde e do Meio Ambiente, Carlos, e o Rodrigo também do Verde, da DESAMPA, o Ricardo Rodrigues, e o comandante Alexander, com vários outros policiais que chegou junto. Então, obrigado pela presença. Vou passar a palavra para o coronel Washington. Bom dia a todos aí. Agradeço muito. Eu sou, com a permissão aí do secretário, Coronel Cordesco, aí, um amigo meu, amigo nosso. A ideia nossa, com a ajuda do policiamento, da Polícia Militar Ambiental, né, é justamente fazermos a OIDA 1, que são 2 viaturas, poucos, né, barracos, poucos invasores, e nós já temos denúncias, processos de 50 locais em construção, no começo do loteamento clandestino. Então, a importância da atividade delegada aí será fundamental. Por quê? Com as 2 viaturas do policiamento ambiental, mais a GCM e o maquinário para desfazimento, com certeza conseguiremos, viu, comandante Alexander? Com certeza conseguiremos fazer uma OIDA 1 por dia, dentro desse período da atividade delegada, né? E todo mundo consciente e satisfeito disso. Então, o anseio nosso, a alegria nossa da assinatura desse convênio, né? Prefeitura, atividade delegada, mais o policiamento militar ambiental, é a primeira vez que acontece isso, é uma alegria muito grande, viu, Eibe? Doutor Eibe? Porque vai possibilitar, né? E a gente sempre fala que quando o loteamento é pequeno, evita de se formar um loteamento grande e depois com 400 famílias, como é o caso da Burline. Então, é uma alegria muito grande, esperamos que comece o quanto antes isso. Obrigado, viu? Obrigado, coronel. Estamos juntos na missão. Nós vamos agora passar a palestra do Dr. Lawrence Katsuyuki de Almeida Taknikawa. É isso? Doutor, por favor, doutor. É delegado de polícia que vai falar sobre inovações trazidas pelo Decreto Estadual 68.926, que é o projeto Recupera São Paulo.
Muito obrigado e, por favor, com a palavra. Inicialmente, o microfone funciona? Funciona. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Nalini pelo convite. Humildemente represento a Secretaria de Estado de São Paulo. Trago o nosso fraternal abraço do nosso secretário ao Nalini, a lembrança sempre de nosso trabalho ombreado, nosso trabalho conjunto aqui da Prefeitura, com o Estado, e também o Nalini, desde da época, doutor Nalini, desde a época do Tribunal de Justiça, sempre atuando, nos auxiliando no combate ao crime organizado. É sempre uma honra reencontrá-lo, né? Acho que o doutor Nalini não se recorda, mas trabalhamos juntos em operações contra o crime organizado quando do Tribunal de Justiça, e é, mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui na presença de Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar também os demais membros da mesa, especialmente Coronel Washington e Coronel Cordesco, que foram responsáveis pelo convite para apresentar o nosso novo projeto aqui, né, trazer essa nova ideia de recuperação de ativos para a Prefeitura. Vamos precisar muito do trabalho conjunto dos colegas que estão aqui em exercício, estão prestando apoio aqui em esfera municipal, né, e a gente sabe da pujança do município do Estado de São Paulo e da importância das ações que são realizadas aqui pela Prefeitura no trabalho conjunto com o nosso Estado. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Tentarei ser o mais rápido possível, né? Meu pai sempre me disse, eu sou filho de japoneses, ele fala, a verdade e as coisas boas têm que ser ditas em 2 parágrafos, né? A gente não tem que perder muito tempo para explicar quando as coisas de fato funcionam. Bom, para mim é muito fácil falar sobre o Projeto Recupera, é um projeto no qual venho trabalhando há aproximadamente 6 meses para realização e concretização de um decreto que foi assinado pelo nosso governador Tarcísio agora no dia 26. Então, é um motivo de muita honra, né, colocar um ponto na história nossa das investigações policiais e da Secretaria de Segurança Pública no enfrentamento ao crime organizado e trazer para vocês a ideia do Projeto Recupera e a relação que ela pode ter com as ações que são realizadas pela Prefeitura. Inicialmente, o que é o Projeto Recupera? O Projeto Recupera é um projeto que converte diretamente valores e bens arrecadados do crime organizado. Eu vou colocar arrecadados em termos gerais, tá? Mas eles podem ser sequestrados, por caso de imóveis, eles podem ser arrestados, eles podem ser valores em contas bancárias, e ele converte imediatamente, sem a necessidade de qualquer outro tipo de apontamento orçamentário, para investimentos nas forças de segurança do Estado, nas polícias civis, polícias militares, superintendência da Polícia Técnico-Científica. E o que a gente faz por intermédio do Projeto Recupera? Nós transformamos esses valores destinados em verbas orçamentárias oficiais, ou seja, nós temos uma categoria orçamentária para poder receber esses valores e os bens também, para que eles possam ser alienados ou os valores convertidos das suas alienações, para que a gente possa investir nessas iniciativas muito boas, iniciativas que têm reflexo na população, como as atividades delegadas, por exemplo, é um exemplo que a gente poderia ter de investimento desse tipo de verba. E a gente faz com que valores que muitas vezes ficavam paralisados em contas judiciais, atreladas a ações que ficavam muito tempo para trânsito e julgado, ou então já estavam até finalizadas, mas não tinham final de destinação, imóveis que ficavam, às vezes, paralisados, perdendo o seu valor sem que fossem alienados, móveis que fossem apreendidos nessas ações policiais e acabavam perdendo o seu valor por demorar muito a sua alienação, possam ser utilizados em investimentos imediatos das forças de repressão ao crime organizado. Então, o projeto Recupera SP, ele é um projeto realizado pelo Estado de São Paulo, em parceria com o governo federal também. Então, na verdade, nós estamos com os 3 entes federativos participando ativamente, municípios, Estado e o governo federal. Existe uma rede nacional de recuperação de ativos, com o objetivo de realmente fazer esse enfraquecimento financeiro da cadeia do crime organizado, né? Então, apresentado o nosso projeto, nós temos as seguintes fases. As fases de implementação. Começou com o nosso decreto, que foi agora aprovado, e com muito orgulho e muita luta, o governador Tarcísio assinou agora o nosso decreto no dia 26 do mês passado, né? Em seguida, nós estamos em fase, o que deve acontecer nessa semana, apesar de a rede já estar em funcionamento. Então, nós já estamos em funcionamento efetivo, pleno, com espaço próprio, com policiais designados. Nós temos 2 delegados de polícia designados para o acompanhamento das medidas. Nós também temos representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na parte orçamentária, que vai receber o financiamento, e também da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Funcionamos na Secretaria da Saúde para poder fazer o encaminhamento e a destinação dessas verbas para o reinvestimento em todas as entidades responsáveis pela repressão do crime organizado. Em seguida, nós teremos uma resolução que vai formalizar a estrutura de funcionamento. Essa resolução já está pronta, aguardando somente a nossa adesão, que vai ser feita num evento oficial, né, entre o nosso secretário e o governo federal, o secretário da Senasp,
né, que vai ser assinado conjuntamente para que a gente possa também receber os investimentos do governo federal nessa estrutura. E, por fim, efetivo funcionamento, que a gente já vai funcionar como um setor específico. Eu vou apresentar a estrutura para vocês aqui. Será um comitê que funcionará dentro da Secretaria de Segurança Pública, e também teremos uma unidade vinculada diretamente à Delegacia Geral de Polícia, por intermédio da Delegacia Geral de Polícia Adjunta, onde existirá um delegado que será encarregado de coordenar todos os trabalhos de contato com as demais unidades policiais, com a Polícia Militar de São Paulo, com as nossas unidades subordinadas, delegacias de polícia, departamentos de execução, para identificar onde esses bens estão e em que situação eles se encontram, né? Além disso, nós estamos em pleno trabalho também de assinatura de termo de cooperação com o Ministério Público para utilização dos valores que não necessariamente tenham um inquérito policial atrelado, no caso dos PICs, e com o Poder Judiciário, para que haja uma padronização das decisões finais de destinação, e essa destinação para o Fundo de Incentivo à Segurança Pública possa constar daquelas decisões padronizadas dos juízes ao final de cada inquérito, com seu arquivamento ou com o final da ação penal, os valores provenientes de lavagem de dinheiro que tenham sido identificados e constritos sejam destinados ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública. E, com isso, a gente pretende fazer com que muitos desses valores que ficavam paralisados voltem de forma imediata para as nossas ações de combate ao crime organizado, né? Então, a ideia principal do Recupera fica nesse binômio, inovação mais colaboração entre todos os entes, que resulta em recuperação de ativos. É uma mudança da nossa ideia de combate à criminalidade, no sentido de que combater o crime não é só identificar o seu autor. Combater o crime é também fazer com que o seu financiamento seja reduzido de uma forma que ele não consiga voltar a delinquir, né? Muitas vezes, né, eu não tenho a mesma eloquência do colega Eibe aqui, que professor nosso da academia, foi meu professor também, mas nos exemplos que a gente mostra o que de fato acontece. Muitas vezes a imagem que é passada para nós policiais é: poxa, mas a gente fez uma ação em uma determinada biqueira, em um determinado ponto de venda de drogas, por que no dia seguinte aquilo já aconteceu? Justamente porque nós falhamos por um bom tempo, agora estamos agindo em cima dessa matéria, em trabalhar na asfixia financeira do crime organizado. Por que eles retornam imediatamente? Porque eles continuam a praticar os delitos? Porque eles têm poderio financeiro para continuar delinquindo e para continuar atuando. Quando nós atuamos na recuperação de ativos e passamos a buscar o financiamento do criminoso, nós fazemos com que ele tenha uma dificuldade muito maior para retornar, ou se retorne com uma fraqueza, ou com menos força para continuar sempre delinquindo. Então, a ideia é atuar nesse campo. Nós vamos atuar de uma forma colaborativa com os colegas que presidem as investigações nas unidades policiais de execução, colaborativa com as pessoas que trabalham no policiamento ostensivo, orientando, fazendo cursos. Nós já temos cursos, inclusive, integrados, né, orientando também aos colegas da nossa co-irmã, da Polícia Militar, que fazem o policiamento ostensivo, a identificar elementos que possam trazer para as investigações dados que permitam a identificação e a capitulação por lavagem de dinheiro, para que a gente possa atuar de forma coordenada, né? Então, apenas em explicação, uma explicação de um parágrafo, é a iniciativa inovadora do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de propiciar a segura identificação, localização, apreensão, administração e destinação de ativos relacionados à prática e ao financiamento de infrações penais. Como vocês podem ver, o intuito da nossa ação é um intuito colaborativo. Todos os órgãos, todas as instituições centenárias que participam do dia a dia da Secretaria de Segurança Pública estão irmanadas e trabalhando conjuntamente. Então, nós temos a participação efetiva, inclusive participação deliberativa da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. O nosso objetivo é mostrar para a população que estamos todos juntos, em todos os entes da federação, contra o crime organizado, e isso, nenhum tipo de interesse institucional pode influenciar nessa nossa ação conjunta. Então, a ideia principal do Recupera está nesse trinômio, né? Eu tentei deixar de uma forma bem aberta. Esse é um material que foi preparado para os acionamentos, para as nossas unidades. Então, como nós trabalhamos? Mais direto impossível. Como é feito o trabalho do Recupera? Primeiro, nós temos destinações diretas para os órgãos de segurança pública, ou seja, os valores destinados pelo Poder Judiciário, eles são encampados pelo nosso orçamento como uma verba própria. Nós temos uma fonte autorizada e pré-aprovada pela Secretaria da Fazenda como provenientes de descapitalização do crime organizado. Aprovamos uma nova categoria de receita.
Ou seja, pela primeira vez, acredito que a Secretaria de Segurança Pública está gerando receita, né? Eu sempre brinquei com os meus colegas, a gente falava, não, por que muitas vezes, né, a gente leva os nossos pleitos e a gente também não tem ouvidos e tudo mais? E por que os fiscais de renda têm? Porque os fiscais de renda geram receita. Esse formato, simplesmente assim, eles são bonitos, né? Quando o governo precisa, eles fazem as ações deles, eles geram receita, e isso para o governador, não só para o nosso, para todos os governadores, gerar receita é algo muito importante para o Estado, a gente sabe. Até hoje, nós fomos aquele filho que só gasta, né? Nós só dávamos despesa, a gente estava sempre do outro lado do orçamento. Hoje em dia, não. Este é um formato que pode nos transformar, nas palavras do nosso próprio secretário, em autossuficientes em termos de investimento, em autossuficientes em termos de renovação das nossas unidades e também, de uma certa forma, cooperar com o governo do Estado e com os demais entes que trabalham com a repressão do crime organizado no alívio das fontes primárias do orçamento, né, nas fontes 1, que a gente chama, fonte 1, que serve para qualquer outro tipo de investimento. Então, a gente consegue dar uma margem maior de trabalho, além do impacto orçamentário que isso vai representar. Apenas para vocês terem uma ideia, antes mesmo da formação oficial, né, da montagem física do nosso núcleo, nós já tivemos um primeiro acionamento. Esse primeiro acionamento já trabalha na casa de 10 milhões de reais para uma investigação específica. Nós trabalhamos com uma perspectiva, um levantamento efetuado pelo nosso laboratório de lavagem de dinheiro, no espaço de 4 anos antes do nosso projeto, passaram pelo monitoramento do nosso laboratório de lavagem de dinheiro por volta de 14 bilhões de reais nas mãos do crime organizado. A lavagem de dinheiro movimenta não só o nosso estado, o nosso município, movimenta o mundo inteiro, e esses valores podem ser convertidos em orçamento caso as nossas investigações tenham sucesso. E aí, com a criação do que a gente chama de ciclo virtuoso, né, a retirada do dinheiro do criminoso, o investimento no Estado, esses valores tendem a ser aumentados, porque cada vez mais a gente investe, cada vez mais a gente cria estrutura e cada vez mais a gente tira dinheiro do crime organizado. A ideia é essa, tá? O segundo momento da nossa atuação é o apoio especializado na gestão e alienação de ativos. Isso daqui é uma dor de cabeça enorme para quem sabe, quem trabalha com as investigações policiais. O pessoal, muitas vezes, não tem um conhecimento de administração para poder atuar nesse tipo de situação. É o policial que é vocacionado, é aquele delegado de polícia que entrou na carreira porque sempre sonhou em defender a sociedade, é o policial que atua nas investigações. E eu brinco, né? Até conversando com a minha esposa em casa, eu falo assim, eu nunca vi, por exemplo, uma criança falar assim, você quer ser o quê? Eu quero ser polícia. O quê? Delegado. Da onde? Da UGE. Né? Nunca, né? Sempre na rua a pessoa quer ser o policial militar que está numa unidade avançada, numa rota, num tático, numa ambiental, alguém que vai fazer um policiamento ostensivo, que onde é delegado numa investigação do crime organizado. Nunca vi alguém falar, eu queria ir para a PAFO, né? Para orçamento e finanças. Tal. Se tiver, né, a gente até acompanha, porque no futuro pode ser que a gente precise do auxílio dessas pessoas. Então, a nossa ideia é não influenciar nas investigações, mas ajudar com esses bens que ficam vinculados. Muitas vezes os colegas nos procuram, o doutor Eibe, por muitos anos permaneceu lá, fala assim, Lawrence, eu sou polícia, fiz essa investigação, agora estou encalhado com aquele iate, o que eu faço com aquele negócio? Tenho um avião, tenho um helicóptero, como que eu vou vender isso? Né? Como que eu vou fazer o pagamento, por exemplo, de hangar, como que eu vou custear a manutenção desses bens? Então, a ideia é trazer um acompanhamento profissional por parte da Secretaria de Segurança para que esses bens possam ter uma administração adequada e tirar esse trabalho e essa incumbência do colega que está lá na ponta fazendo a investigação para que ele não tenha esse problema. Não só ao nosso colega que está com a investigação, mas também ao próprio Poder Judiciário, que muitas vezes nos procura falando, olha, eu tenho esses objetos, eu quero fazer a destinação, mas eu não tenho para quem destinar, eu não tenho uma conta específica, eu não sei quem procurar. Então, a ideia seria realmente esse trabalho colaborativo para que a gente consiga desenrolar todos esses problemas que ficam atrelados às investigações policiais como um espólio das nossas investigações. Por fim, né, o acompanhamento local dos acionamentos em tempo real, a nossa equipe vai até as unidades policiais, vai até o Poder Judiciário para despachar, nós vamos ter capacidade postulatória concorrente, então nós vamos poder, em esfera de recuperação de ativos e recuperação de bens, nós vamos ter poder de representar ou oficiar, requerendo nos processos judiciais as destinações desses valores. E, por fim, a ideia principal é promover, principalmente ao Poder Judiciário, uma forma de destinação segura,
com uma fonte de receita individualizada e plenamente auditável. Ou seja, a partir do momento que esses valores forem designados à Secretaria de Segurança Pública, eles vão ter o acompanhamento total da Secretaria de Segurança, do nosso grupo de Orçamento e Finanças, do Comitê de Recuperação de Ativos, do comitê do FISP, né, que é o Fundo de Incentivo, e, ao final de todos os anos, nós realizaremos os relatórios com apontamento dos principais casos, os valores que foram arrecadados e os valores que foram investidos e em quais políticas, né? Para que vocês tenham uma ideia, a importância dessa recuperação e dessa entrada orçamentária foi tanta que aqui no estado de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes optou por criar um comitê, uma comissão, que é formado pelo trio de ferro, né, que a gente brinca, os secretários da Fazenda, Casa Civil e Secretaria de Segurança Pública, para que eles deliberem sobre as destinações desses bens, em relação ao uso de imóveis, em relação a alienações, em relação a investimentos, porque muitos desses casos vão se converter em investimentos de grande monta, como criações de prédios, criações de unidades, reformas de grande escalão. Então, a gente vai, de grande escala, desculpa, nós vamos conseguir uma parte de orçamento nesse sentido. Então, a própria administração superior vinculada ao governador do estado, né, ali, as antessalas do governador estarão acompanhando as execuções dessas verbas que nós vamos inserir no orçamento. Bom, após o resultado, qual é a ideia do Recupera? O investimento tem que ser necessariamente destinado ao combate ao crime organizado, tá? Isso é um dos questionamentos principais, e eu trouxe aqui também a pedido dos colegas que efetuaram o convite. Necessariamente o investimento precisa ser voltado ao crime organizado, né? Todas as vezes que nós criamos receita, a gente sabe que todas as secretarias de Estado têm interesse na utilização desses bens. Esse caso específico, para gerar essa ideia de que se o colega trabalhar no combate ao crime organizado, ele vai receber os benefícios na sua unidade, existe essa ligação direta. Então, esses investimentos têm que ser necessariamente feitos nas forças de combate ao crime organizado, tá? A ideia de recebimento dos valores destinados ao Estado sem burocracia desnecessária. Muitas vezes os colegas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Superintendência deixavam de apresentar projetos porque acreditavam que essas destinações tinham um trâmite muito burocrático, o que impediu o recebimento pelas unidades de ponta. Na verdade, a ideia nossa é fazer com que essa burocracia caia, ela deixe de existir e esses valores cheguem rapidamente às pontas e que possam ser alvo também de prestação de contas para os órgãos que nos forneceram essa confiança de apresentar esses valores para reinvestimento direto nas nossas forças de segurança. E, por fim, é um projeto que se paga com o seu próprio retorno, com o seu próprio recurso. Eu brinco, falo que eu fiz um levantamento, a nossa primeira ação, simplesmente pela captação de um caso, em valores já bloqueados, ou seja, não são valores que vão depender de venda, alienação, alguma coisa, pagou para o governo do Estado de São Paulo, foi até alvo de uma brincadeira minha com o secretário, pagou 46 anos do meu salário atual. Eu já tenho 19 anos de carreira, então são 46 anos de salário. Até brinquei com o secretário e falei, olha, o meu salário eu já paguei. Então vocês imaginam o retorno quando esses casos entrarem em grande escala e a gente conseguir captar não somente esses de grande valor, mas também os pequenos valores, às vezes aquele pequeno valor em quantia de moeda estrangeira que foi apreendida na casa da pessoa, às vezes um dinheiro sem apontamento de procedência, que é fruto de uma abordagem da Polícia Militar e que o inquérito às vezes acaba não prosperando. Esses valores também podem entrar por intermédio do FISP e podem ser alvo de investigação, tá? O processo do Recupera, eu coloquei em passos para ficar bem mais fácil, para todos entenderem como funcionará o acionamento, né? O primeiro é o acionamento do Núcleo de Recuperação de Ativos, fica na Delegacia Geral de Polícia. Nós fizemos a proposta de que o acionamento possa ser feito de qualquer forma, informatizado ou não. Hoje tudo é informatizado, né? Mas pode ser feito por intermédio do SEI, por intermédio de ofício das autoridades, pelo próprio judiciário diretamente, pelo colega que presidiu as informações, por uso de e-mail, ofício ou qualquer outro meio. Quando esse ofício, essa comunicação nos chegar com os valores, as propostas de direcionamento, nós vamos gerar um caso internamente na Secretaria que vai formular um plano de acompanhamento de recuperação de ativos individualizado.
Então, nós vamos apresentar para a pessoa que acionou um projeto de acompanhamento das alienações dos bens que ele destinou e também um projeto de destinação dos valores que ele está atrelando às contas do orçamento. Lembrando que esses valores eles não são informalmente recebidos, eles entram como orçamento do Estado, eles vão entrar como fonte de receita pelo Estado, em fonte própria e de caráter vinculado, ou seja, não vão poder ser utilizados para outros fins que não o investimento no combate à criminalidade organizada. Né? E, por fim, nós temos o acompanhamento da destinação final e a prestação de contas. Como nós sabemos, nosso ônus é sempre prestar contas, em primeiro momento, para a própria população, que paga os nossos salários e que acredita no nosso trabalho, em segundo momento, para os órgãos de controle interno e externo. Então, nós vamos ter tudo isso em controles de transparência, vamos veicular isso daí de forma pública, sem mencionar os casos, mas com macrodados, e também faremos relatórios anuais que serão objeto de prestação de contas para o judiciário, para os órgãos que fizerem as destinações, para os colegas das outras instituições que receberem as destinações também. Opa, desculpa, passei aqui. O segundo passo é a parte final, é a parte burocrática que caberá a nós, então ficará livre, né, da questão envolvendo o inquérito policial, será feito em apartado. Nós vamos fazer elaborações de relatórios de produtividade anuais. Esses relatórios serão feitos formalmente para apresentação para contas da Secretaria, contas do governador para fins de instrução do orçamento anual e também para os órgãos que fizerem as destinações, especialmente o Poder Judiciário. Acredito que grande parte das nossas destinações, se não 100%, partirão do Poder Judiciário. Né? Prestação de contas direta ao Judiciário, tanto por transparência ativa como por relatórios destinados especificamente ao Poder Judiciário para verificação das destinações e acompanhamento. E, ao futuro, nós já temos a previsão, estamos em desenvolvimento com o nosso grupo de tecnologia lá da Secretaria, a realização de um painel de macrodados em BI. Né? A gente vai utilizar os dados de monitoramento e recuperação de ativos. A ideia aqui é uma ideia de inovação, uma ideia de trazer algo diferente para a governança, né, para a administração do Estado, no sentido de fomentar, de forma salutar, a competição entre as nossas unidades de investigação. Como vai funcionar? O delegado de Campinas ele vai ter, por exemplo, num mapa, sem identificar os casos, tudo que ele comunicar para o núcleo de recuperação de ativos vai estar lá. Valores em monitoramento, 10 milhões, por exemplo, 10 bilhões, sei lá. Valores efetivamente recuperados, 2 bilhões. E isso vai ser plotado em um mapa com uma mancha de calor, dizendo que aquela localidade tem tantos milhões ou bilhões em acompanhamento e tantos bilhões já recuperados. Isso vai fomentar, né, se é que existe isso, né, a inveja boa dos vizinhos, dos colegas, das especializadas que vão ver essas produtividades e vão falar, poxa, eu estou num local que fica a menos de 30 quilômetros, não é possível que a pessoa esteja lavando dinheiro numa cidade aqui e uma outra a 15 quilômetros para frente, não. E entre as nossas especializadas também, a ideia é fazer com que isso fomente o nosso trabalho para que ele seja mais produtivo e ele tenha mais efetividade no combate ao crime organizado. A tendência é que os valores comecem a diminuir se, de fato, a gente estiver atacando o crime organizado, e eu tenho fé que ele vai agir exatamente dessa forma. Então, além disso, vai servir como ferramenta também para os nossos diretores, né, o comando da Polícia Civil, que vai ter um controle de como as suas especializadas estão atuando e como eles estão devolvendo esses valores para o Estado. Na verdade, demonstrando que nós, né, forças de segurança, não somente a Polícia Civil, Polícia Militar, Superintendência, além de darmos despesas, nós também trazemos receitas importantíssimas para o governo do Estado de São Paulo. Então, esse é o nosso calendário de entregas, né? Sempre me falaram, não adianta nada falar um monte se a coisa não acontece. Então, as coisas estão acontecendo. As previsões para o segundo semestre, a gente trabalha com um cronograma bem enxuto, a gente quer fazer, no espaço de 1 ano e meio, a implementação para funcionamento integral. Então, nós temos já o decreto estadual pronto, o termo de adesão pronto e em mesa de assinatura do governador, do secretário junto com o delegado-geral, e a instalação do CDRA já em andamento na Secretaria. Para o primeiro semestre de 2025, a gente fala, parece uma coisa longe, né? Mas já é daqui 2 meses, aí, então nós já estamos próximos, já temos a resolução pronta, redação efetuada e em análise pelas nossas consultorias e a portaria da Delegacia Geral. E, por fim, as automatizações dos nossos inquéritos policiais eletrônicos para comunicar todos esses bens automaticamente para a Secretaria e o monitoramento com BI, que vão ficar já para o final do ano que vem. Né? Então, mas nós já temos toda essa estrutura em andamento.
A nossa estrutura funciona dessa forma, trouxe de uma forma gráfica apenas para vocês entenderem. Estamos atrelados diretamente ao Gabinete do Secretário de Segurança Pública. Nós temos o CDRA, que é o Conselho Estadual de Recuperação de Ativos, que agora convencionou-se denominar comitê, para não ter confusão com o CIRA. Então, agora seremos Comitê Estadual de Recuperação de Ativos. E a Comissão de Avaliação e Alienação de Bens, que fica vinculado ao gabinete do secretário, atualmente secretário Derrite, que tem nos dado todo o apoio. E o Recupera SP, que é o nome fantasia, né, na verdade, do Núcleo de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo, que fica atrelado à Delegacia Geral de Polícia, ao Dr. Arthur, que está também nessa empreitada conosco no combate ao crime organizado. Então, como previsto pelo governo federal, nós temos representação do Recupera perante a administração superior, com CDRA e alienação de bens, perante a Delegacia Geral de Polícia, com a criação do Núcleo Recupera lá dentro, e nos departamentos da Polícia Civil, aonde tramitarão todas as investigações, mesmo quando apresentado pelos amigos da Polícia Militar, os inquéritos nos quais esses bens estarão atrelados, necessariamente estarão com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Né? Então, coloquei a nossa cobra, a nossa ideia principal que eu tenho levado, né, isso aqui não é técnico, mas é algo para demonstrar a nossa ideia, a ideia de asfixia financeira do crime. Né? A ideia de constrição financeira é uma das principais bandeiras do governo do Estado de São Paulo, né? A asfixia financeira das organizações criminosas. E eu deixei os contatos aqui à disposição de todos, depois eu vou fornecer também a apresentação para quem tiver interesse. Esse é o nosso card, nós temos o telefone de acionamento direto, nós temos o e-mail para acionamento. Opa, deixa eu voltar aqui só para deixar no contato, que ele auto-encerrou. Então, nós temos um e-mail para acionamento direto. Opa, desculpa, perdão. Se vocês quiserem tirar foto, né, estamos aqui na sede da Secretaria. Então, o acionamento pode ser feito por ofício, pode ser feito por e-mail, por comunicação. Eu encerro a minha apresentação agora, agradeço pela oportunidade, agradeço pela receptividade aqui da Prefeitura, né? Um espaço para a gente trazer ideias novas, é um espaço que sempre nos acolhe. Agradeço ao Dr. Nalini, mais uma vez, pela honra de poder apresentar o nosso serviço e apresentar também o nosso comprometimento de um trabalho conjunto. O que pudermos auxiliar nas questões envolvendo as OIDAs, né, já foi apresentado também para as equipes, até em questões de instrução, nos momentos de atuação em que se verificarem áreas de invasão e que tiver relacionamento com crime organizado e tiver identificação de lavagem de dinheiro, a gente pode tentar dar uma destinação desses objetos apreendidos, muitas vezes objetos de alto valor, tratores, maquinários pesados, valores apreendidos em locais de invasão. Nós estamos à disposição de vocês, à disposição dos colegas policiais militares que também estiverem ali na ponta, dos colegas policiais civis que estiverem trabalhando também nas operações, né, aqui relacionadas ao município. E agradeço mais uma vez pela presença e muito obrigado pela atenção de todos. Bom, a luz fica bem aqui no rosto, eu vou aproveitar, nós vamos vou já passar uma parte administrativa. Nós estamos passando as datas das reuniões do grupo o ano que vem. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada junto com a filmagem e se pedisse, se houver o caso de alteração, para a gente analisar, né? E outra coisa é também trazer, quem quiser, se for possível, ideias de novos palestrantes, de novos assuntos, né? Isso é importante para nós. Nós trouxemos aqui o doutor, junto com o coronel, doutor Lawrence, junto com o coronel Cordesco, justamente porque o doutor Nalini falou, e aquele trator de esteira? Devolve para o rapaz que estava utilizando, né, para o bandido que estava utilizando. Hoje, a maior parte dos loteamentos é do crime organizado. A vulnerabilidade social não existe ali. E eles estão ganhando milhões. Se o doutor Lawrence, né, nos ajudar... tive uma pequena discussão até com a doutora Karina, do MP. Nós vamos lá na OIDA, desfazemos a construção... E fica por isso mesmo.
Eu falei, senhora tem que levar para a parte penal, para pegar quem está vendendo os lotes e buscar tirar o dinheiro deles. E com certeza são milhões, eles arrecadam quanto, né? Quantas hordas nós fizemos aí? Todo mundo paga mensalmente. Então, trazer, e não dá prosseguimento em nada. Nós vamos lá com a Polícia Militar Ambiental, com a GCM, destrói lá o barraco e ficamos torcendo para que o barraco fique ali 2, 3 meses, vão montar novamente. Não, se levarmos, eu não é o Osmar aí, é bom, mas é Osmar, ele sabe disso, quantos barracos nós destruímos, e fica por isso mesmo. Temos que ir atrás do crime organizado. Não é verdade? Por quê? 2 tratores de esteira derrubam uma mata que leva milhares de anos para se formar, em 1 hora derruba tudo, até o prefeito ligou. E levamos para a delegacia, devolveram a máquina, né, para a pessoa que alugou para o bandido. Aí você fala, mas como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos pegar esse material. Até falei para o doutor Nanini, nós tínhamos que leiloar, né, digitalmente, eletronicamente, negócio manual, porque... E outra, esse equipamento, ele faz ligação direta, ele manda 2, 3 armados lá, a subprefeitura não vai ter ninguém para proteger, e levam o trator de esteira embora. Não é? E nós vamos fazer o quê? Daqui, lá, Parelheiros? Não dá, né? Então, essa ideia de trazer o doutor Lawrence aqui, o doutor Nalini até viu a publicação do decreto, falou, poxa, isso aí é muito interessante. Essa é a ideia. Mesmo que os ativos não venham, no primeiro momento, doutor, para o município, que nós gostaríamos, né? Agora nós... Mas que saiam da mão dos bandidos. Claro, tem que... Não, porque aí depois o convênio. O coronel vai ter de sair, então eu queria que ele falasse alguma coisinha, pois porque não. ele tem outro compromisso. Eu não paro de falar. Obrigado. Então, essa é a parte prática. Obrigado. Doutor Nalini, em nome do nosso secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, nós agradecemos o convite formulado à Secretaria, né, instituição Secretaria da Segurança Pública. Agradecemos ao senhor aí pela parceria, né, que já vem de longas datas aí. E nos colocamos à disposição lá, né, na Secretaria da Segurança, toda a nossa equipe lá, né, para estarmos aí avançando nessa questão da integração com o município de São Paulo e os municípios do estado de São Paulo, né, como um todo. Então, muito obrigado mais uma vez e até breve. Queria convidar o comandante Alexander, por favor, venha compor a mesa conosco. Tá bom. Tudo bem? Nós tivemos aí 2 apresentações bem interessantes, né? Essa questão de enxugar gelo, eu vivenciei quase meio século no Tribunal de Justiça, né? A polícia faz a sua parte, o Ministério Público faz a sua parte, o Judiciário faz a sua parte, e nada afeta a economia do crime, né? O crime continua desenvolto, então é muito importante que haja. Espero que não haja aquela declaração de inconstitucionalidade, né? Que o excesso de normatividade jurídica nem sempre auxilia a que a justiça se faça, né? Muito formalismo, muito procedimentalismo, muito ritualismo e visões arcaicas impedem que a licitude trate a ilicitude com o rigor merecido, né? Mas é um passo interessante, eu acho que a gente precisa prestigiar essa iniciativa do governo e esperar que também haja
um reflexo disso na nossa atuação, não é? O que se desenvolve ali nas ocupações da região dos mananciais é um negócio, não é algo que reflita apenas a carência habitacional. É o lucro que move os especuladores, os verdadeiros criminosos. A Lei 6766, né, que é a Lei Lehman de loteamento, ela considera crime fazer loteamento irregular, né? Então, há sempre aqueles que planejam, obtêm lucros e passam desapercebidos pelo sistema, né? Então, espero que isso possa se refletir na OIDA com apropriação até de lotes que sejam, de empreendimentos que sejam criminosos. Devem ser confiscados, porque isso está na Constituição da República. Acho que é o artigo 243 da Constituição. É legítimo confiscar propriedades em que se desenvolvam atividades criminosas. Se fazer loteamento irregular é atividade criminosa, a área em que se ergue esse loteamento criminoso é uma área confiscável. O que faltou até hoje foi coragem para exercitar um direito previsto na Constituição, né? Como houve essas duas apresentações, né, eu queria ver se alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma observação. Senão a gente passa... Nem o Rodrigo vai falar? Senão a gente passa aqui para a mesa para fazer observações finais e encerramos a reunião antes do tempo, porque a terceira palestra, que era com o diretor executivo da Fundação Florestal, o Dr. Rodrigo Lekkovics, hoje tem... Os nomes estão bem hoje. Lekkovics. Ele ia contar a experiência da Fundação Florestal na proteção dos mananciais, mas em virtude dos incêndios e de coisa aí, ele foi chamado ao interior e se excusa pela ausência involuntária, fica para uma outra reunião. Então, Rodrigo, por favor. Bem, eu gostaria só de reforçar o que o secretário colocou do confisco, né, que a gente já trouxe isso aqui, né, na reunião, quando estava o Ministério Público, inclusive, presente, de fazer a apropriação, a desapropriação não onerosa, sem pagamento, né, de uma propriedade que foi alvo de loteamento irregular, né, e loteamento clandestino. Inclusive, a gente poderia usar um termo muito mais firme, né? E, então, talvez a gente estabelecer como isso pode acontecer, pegar um caso, né, e começar a trabalhar nesse caso de desapropriação. A gente pode aproveitar os que estão dentro de DUPs, né, como uma estratégia. A desapropriação tem que pagar, né? Aí é confisco. Confisca-se, né, pelo artigo 243 da Constituição, integra no patrimônio municipal e depois o patrimônio municipal pode até vender, ocupar, etc. Isso. Então, talvez a gente poderia, já sugerindo que o Washington colocou possibilidades de palestra, trazer o pessoal da DESAP, da PGM, né, algum procurador da PGM, sobre quais são as modalidades de apropriação, né, de imóveis que eles trabalham com aquela tradicional do pagamento, que é a desapropriação. Tem uma que eu falei com a Ludmila, talvez a Ludmila possa vir, que é a diretora do departamento, e ela disse, por exemplo, quando não se encontra títulos, né, a prefeitura não paga ninguém, né? Então ela faz, aí tem lá, se eu não me engano, apropriação administrativa, né, que também é um mecanismo que não tem indenização, né? E aí tem outras formas que talvez essa a gente possa desenvolver junto com a PGM, porque a gente está com muitos imóveis que foram declarados de utilidade pública que também afeta loteamentos clandestinos. Tem um caso, inclusive, que é o Sítio Irma, que é um caso que o prefeito ele coloca isso sempre quando ele tem a oportunidade de dizer, que é lá em Parelheiros, né, junto ao Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, onde nós avaliamos o imóvel em R$ 8 milhões, né, e é um loteamento clandestino.
E aí, isso é uma oportunidade de já trazer a DESAP para dizer como é que vai fazer. Vai fazer o pagamento desses 8 milhões de reais para o título da matrícula que fez um loteamento ilegal? Né? Como que a gente pode resolver isso? Então, fica aí a sugestão de diálogo com o pessoal da Procuradoria-Geral, né, de desapropriações. E parabenizar os palestrantes, os 2 delegados que tivemos hoje, né, e que é importante esse trabalho em conjunto com o governo do Estado, e reforçar a presença da Guarda Ambiental, da Polícia Ambiental nos trabalhos não só da OIDA, né, como também do Regula Parques, que é um apoio que a gente faz nas áreas públicas, que a Secretaria do Verde promove. Nós estamos organizando um curso lá na Secretaria do Verde para as guardas municipais ambientais, sobre fiscalização, uso do tablet, né? Já tem uma turma aí que está já iniciando, e a gente queria fazer o convite, já aproveitando, para o pessoal da OIDA, um dia, né, talvez o Coronel Washington, né, apresentar o papel da OIDA na fiscalização. Né? É um curso voltado a GCM poder fazer a primeira notificação, porque eles não têm, ainda, como eles não são do Cisnama, né, o Cisnama é o Verde, só o Verde que pode autuar a multa, né? Mas o guarda ambiental ele pode fazer a notificação, inclusive do CPF, não precisa ter matrícula, a gente já está desenvolvendo e encontrou alguém no local, essa pessoa vai ser responsabilizada pelo que está acontecendo no local e não ficar fazendo aquela busca, que é a matrícula. Não, você está aqui, então some daqui. Né? E aí, se não some daqui, então você vai ser autuado. Né? Isso a gente está desenvolvendo lá no Verde, agora está tendo um curso, vamos capacitar as GCMs para fazer isso, e seria importante a presença da Seclima numa aula. Uma aula, né? Isso, aí uma aula só para você falar, ó, você fica à vontade lá, né, falar do seu trabalho. Isso, aí a gente gostaria muito de fazer esse convite, eu trago pela nossa assessoria jurídica, pediu para eu formalizar aqui na Seclima, tá bom? Vai ser em novembro, aí a data tem dois dias, aí eu combino com Washington, tá? E, para completar, o pessoal da Delegacia de Polícia, né, que apresentou também, reforçar a fala do Washington, talvez a gente não nem aprender, fazer igual o IBAMA. Encontrou algum trator, caminhão, bota fogo lá dentro. Né? A gente estabelecer esse tipo de método. Né? Não, mas é isso aí, vai acontecer o que o Washington colocou. Alguém aparece lá, faz uma ligação direta, um monte de capuzado e leva. A gente sabe que assim acontece nas subprefeituras. Então, a gente bota fogo, igual o IBAMA faz, isso faz um impacto. Né, os garimpos lá em Rondônia, os garimpos em Roraima, os garimpos no Pará, estão sendo reduzidos com esse tipo de ação, com as barcas que eles fazem nos rios. Se a gente começa a fazer isso em São Paulo 2, 3 vezes, rapidinho, não tem mais caminhão fazendo aterro clandestino. Vou chamar você para pôr fogo. Vamos, estamos juntos. Porque tem um abuso de autoridade. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o secretário, cumprimentar as mulheres na presença da nossa querida chefe de gabinete, Luciana. Eu queria só dizer o seguinte, ontem eu estive, foi até quase 11 horas da noite, em uma audiência pública em relação à concessão dos parques da Orla do Guarapiranga. Né? Então, por ser uma audiência pública, tinha muitas pessoas da sociedade civil organizada. Né? Aí estava o nosso secretário Ravena, representando o prefeito e coordenando a audiência pública nesse sentido. E aí houve muitos questionamentos sobre a área de proteção e recuperação dos mananciais Bilis Guarapiranga, sobretudo em relação à atuação da OIDA. Né? E aí, brilhantemente, o Ravena mencionou as ações do Regula Parque, a retomada e o apoio das ações da Operação Integrada de Defesa das Águas, e contextualizou de uma forma muito interessante e didática para a população sobre os passivos que a Prefeitura ainda está tratando em relação às gestões anteriores, né, que foi muito grave, a interrupção das ações da OIDA, por exemplo, a desarticulação, e também a importância para que... E aí ele mostrou de forma muito clara que não é a implantação dos parques da Orla que vai resolver o problema de poluição da represa do Guarapiranga. Né? São ações conjuntas, integradas, e várias políticas públicas que vão minimizar os impactos e garantir a preservação e conservação ambiental dos mananciais.
E aí foi muito interessante que ele foi questionado em relação à OIDA. Ele falou assim, eu espero que brevemente a gente não precise mais da OIDA no município, porque a gente vai comprar as áreas, e aí quando comprar a área sendo do verde, a gente não vai pedir permissão para ninguém para tirar quem estiver dentro. Então, foi muito interessante essa fala dele, porque, claro, aí ele explicou sobre o PSA Mananciais, outros programas e atividades de fomento à agricultura rural sustentável, ao turismo, mas é isso. Então, o discurso está mais robusto em relação à importância das DUPs, né? Ele mencionou valores que estão destinados à desapropriação das áreas, e que a OIDA, à medida que a prefeitura tiver condições de adquirir os imóveis, transformá-los em parques e unidades de conservação, a OIDA vai se restringindo a sua atuação em áreas específicas e não no todo, né? Então, é importante também, enquanto comitê executivo, a gente se familiarizar cada vez mais em relação às DUPs, a importância delas, porque é o que, de fato, vai garantir a preservação e conservação ambiental das nascentes, nos mananciais. E aí, para finalizar, eu acho que seria interessante, no sentido de todos estarem familiarizados, recomendar que o Rodrigo, ou a Rosélia, ou até mesmo o nosso secretário adjunto, o Ravena, faça uma apresentação atualizada dos desdobramentos do São Paulo Capital Verde, que é o nome institucional das DUPs, né, para que a gente possa ter conhecimento, e, inclusive, ontem o Ravena mencionou o avanço de algumas áreas, o Caulim, que já está sendo cercado provisoriamente, que foi muito questionado o Caulim, né, e aí ele trouxe alguns números em relação a isso, algumas áreas já na cabeceiras também da borda da Cantareira e etc. Então, acho que seria interessante uma apresentação do São Paulo Capital Verde, para a gente estar bem familiarizado com esse tema tão importante. Mais alguém? Obrigado, senhor secretário, ele me deu mais 5 minutos. Mas aqui eu estou bem, né? Você está vendo? Eu vou agora... antes eu ficava chateado, agora é elogio. Mas eu e o Major Jefferson, né, com autorização aí do senhor secretário e do coronel Alessander lá, nós vamos assinar, né, o pai aqui da Operação Delegada. É uma alegria muito grande, viu? O doutor Eibe está aqui esperando para levar a gente para assinar. E no futuro bem próximo, doutor, gostaríamos de ver com o senhor, e junto com o coronel Navarro, que é o comandante da Ambiental, fazer a assinatura aí. Em princípio, serão realmente 10 PMs, né, 2 viaturas. Mas, gente, a OIDA 1, com coordenação do policial militar ambiental, já que vocês são testemunhas que as subprefeituras vieram várias vezes aqui falarem, tem medo do crime organizado, que não dá para fazer, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então, a OIDA 1 que nós estamos fazendo agora com a Operação Delegada vai ser sob a coordenação do policial militar ambiental que estará lá. Vai ter 10 mais a GCM em apoio, graças a Deus, que sempre está com a gente, não é? Mais o fiscal de postura, que vai ser, o subprefeito não vai aparecer, ninguém vai ter que aparecer, vai aparecer o policial militar ambiental, a GCM, e nós vamos fazer essas OIDAs, porque, né, fica pedindo desfazimento e não desfaz nada, não é porque falta essa lei, porque tem uma lei que faz isso. Nós vamos atuar agora dentro da legalidade e da necessidade. Então, é uma alegria muito grande podermos realizar isso daí, e o policial militar ambiental vai ganhar também um bom dinheiro. Quanto é que dá, mais ou menos, doutor Eibe? Então, mas para 12 horas dá mais. 12 horas. Vai dar um pouco mais, mas para arredondar isso aí... Então, R$500 ele vai ganhar para trabalhar no dia de folga e ajudando a gente. Não é? Que é grande, né? Doutor Naline fica sempre, mas e a operação? E a operação? Não tem... Então, nós temos que fazer operação. Esse é o nosso... Não é? Antes que o verde compre tudo, vai ter que comprar toda a Zona Sul. Não é? Mas tomara que compre. Compra só 50 metros em volta. Então é isso. Obrigado, doutor. Obrigada. Vou passar, então, para o comandante Alexander, por favor, comandante. Depois a gente
Passa para o inspetor Bristo. Bom dia a todos. Muito obrigado aí, o doutor Renato Naline, a senhora Luciana, a pessoa de quem cumprimentamos demais. Tivemos aqui hoje, então, a oportunidade de conhecer do doutor Antônio Carlos Reibe, né? Explanando para nós aí, com entusiasmo, as questões da coordenadoria. Para nós é uma felicidade poder participar, né? Um sonho de consumo já de longa data, aqui pela Secretaria de Mudanças Climáticas. O Coronel Washington é um entusiasta, né? O senhor percebe isso, né? E nós também. Agradecer ao Coronel Washington por toda essa energia que tem dedicado a esse assunto. A questão da OIDA é um trabalho que a gente já vem construindo também junto com a municipalidade e parece-nos que tem dado frutos positivos. Com a atividade delegada, a gente eleva um pouquinho mais o nível na condição da fiscalização. Por isso que a gente é entusiasta do assunto também. As ações do Verde em adquirir as áreas são por demais oportunas e necessárias, né? Eu acho que é um caminho a ser perseguido, né? Na ideia realmente da preservação e da mitigação dessas questões de invasão. Sou solidário também à ideia do Coronel Washington na questão da participação um pouco maior, doutor Naline, do Ministério Público. O Ministério Público, eu acho que a gente tem que trazer eles conosco aqui, até na promotora que teve aqui junto com a gente aí, com a grande amiga do Coronel Washington, né? Doutora Karina. Mas brincadeiras à parte, a doutora Karina é uma entusiasta também e é uma grande parceira. Claro que a gente tem maneiras e formas de enxergar a situação, né? Onde você olha um copo meio cheio ou meio vazio, né? Mas eu acho que é necessário para nós o advento, aí, a participação, a ação colaborativa do Ministério Público, assim como a gente tem DAI, Sabesp, o colega do CREA, né? O Cresce. Então, quanto mais ação colaborativa, a intermediação entre secretarias, né? A Secretaria do Verde, que é sempre participativa aqui conosco, e é necessário isso. Então, quanto mais parceiros, né, e atores nesse cenário a gente puder agregar, a sinergia vai ser por demais favorável a nós. Então, agradeço, doutor Naline, a participação conosco das informações. Essas palestras aqui são por demais interessantes, é por isso que a gente pediu que alguns colegas nossos vierem, doutor Naline, para participar, que são os comandantes de companhia, né, o pessoal nosso como coordenador, na pessoa do Major Jefferson, que passa a compor conosco aí recentemente o policiamento ambiental aqui na capital, já é parceiro de longa data, ficou um tempo no interior, um tempinho com a gente no comando de policiamento ambiental e vem agora compor o 1º Batalhão Ambiental. Então, tem a Polícia Ambiental como parceiras, a gente quer que isso aconteça. O Coronel Navarro estaria presente conosco hoje. Ocorre que o Comando Geral tem uma rotina de reunião com os comandos gerais, o Coronel Washington sabe disso, né? Então, como tem essa reunião no dia de hoje, o Comando de Policiamento Ambiental integra a questão dos grandes comandos, ele teve que comparecer. Então, pede desculpa não ter podido comparecer, mas era do interesse também a participar com esse volume de palestras que tinha hoje aqui. E o Rodrigo, né? Levikovics, né? Um nomezinho meio diferente, seria oportuno ter aparecido aqui também. Poderia ter mandado um representante dele, né, para comentar um pouquinho da Fundação Florestal, que eu acho que é interessante compor aqui também, que as questões de APM e APRN são de interesse do Estado também, né? Então, seria oportuno se eles pudessem compor e entender todo esse esforço. Né? Então, seria muito favorável a isso, porque também os órgãos de Estado, além da CFB, que por vezes vem aqui e está junto com a gente também, né? Mas também o pessoal da Fundação. Seria por demais oportuno estar conosco aqui, participando desse esforço, né, conjunto. Doutor, obrigado. Nós é que agradecemos, comandante Pedro. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelas duas polícias, né? Durante toda a minha vida na Justiça, eu precisei bastante, e são braços que são mais do que auxiliares, são essenciais para que a Justiça possa cumprir a sua missão. E essa ideia é a nossa, de chamar a sociedade toda para participar, né? No momento que São Paulo ficar sem água, não somos só nós que vamos ficar, né? Vai ser mais da metade da população. Então, um problema seríssimo
né? As pessoas falam, não pode ser catastrofista, não pode ser apocalíptico. Não, mas é a verdade, não estamos exagerando nada, não. É daqui para pior. O senhor vai falar isso? Rapidinho. Bom dia a todos, senhor secretário. Nós da Secretaria Municipal de Segurança Urbana temos visto o esforço que o senhor tem desempenhado para que as operações OIDA se desenvolvam com maior facilidade, com mais braços trabalhando. Como o Rodrigo disse, a Secretaria do Verde está ampliando as ações e aplicando um curso junto à Guarda Civil Metropolitana Ambiental para que ele seja formado como fiscal ambiental e possa agir também na notificação do fato. Já temos 200 homens e mulheres formados, estamos iniciando a 5ª turma. Rodrigo, começa amanhã. A 5ª turma começa amanhã e teremos mais gente formada, mais braços para o trabalho. Era isso, senhor secretário. Muito obrigado. Obrigado, senhor inspetor Brígido. É muito importante que nós tenhamos uma guarda municipal consciente, né, da importância que nós estamos fazendo, trabalhando para que haja futuras gerações. Porque se as coisas continuarem assim, não vai haver esperança para a humanidade, né? E já disse várias vezes aqui, não é a Terra que corre perigo, não. A Terra vai continuar existindo, que ele é um planetinha muito pequeno diante do infinito, né? E ele vai prescindir da espécie humana. Ele vai prescindir, vai continuar ali em torno ao Sol, mas sem vida, né? Então, quem corre risco somos nós, né? E eu terminei há algumas semanas de ler um livro que me deixou mais sem dormir do que eu já não durmo, né? Que se chama Terra Inabitada, de um americano, um jovem chamado David Wallace Wells, 2 Ws, David Wallace Wells. E ele analisa 12 fatores que estão apressando o fim do mundo, não é? E depois, quando você termina de ler esses 12, e é uma linguagem muito fácil, é apavorante, mas é fácil, a gente entende. Ele fala, você conseguiu ler até agora? Você pensa que eu vou dar boas notícias agora? Não, não é? E daí ele fala assim, nós não somos, a gente fala que os fenômenos que aconteceram na Terra mataram os dinossauros. Só que agora nós somos os mísseis, nós somos os meteoros, nós estamos matando a Terra, né? Nós somos os dinossauros foram vítimas, nós somos autores, nós somos os cúmplices de tudo que está acontecendo. Dolosamente, quem continua fazendo coisas que não deveria, e culposamente, né, por imprudência, negligência, imperícia, aqueles que estão contribuindo de outra forma, né? Mas eu acho que aqui o problema desses grupos é que a gente prega para convertidos, fala o que as pessoas já sabem, mas quem precisaria ouvir não quer, não vem e não quer, né? Mas vamos continuar pregando, fazendo a nossa parte, vamos morrer tranquilos, pelo menos, né? Com a consciência tranquila. Tá bom? Mais algum recado? Então, muito obrigado. Acho que já 2 sugestões boas aí, né? O Rodrigo falou da Procuradoria, vamos insistir com a Fundação Florestal e está tudo anotado, tudo gravado para a gente continuar com essas reuniões. Qualquer ideia é bem-vinda. Muito obrigado outra vez, doutor Antônio Carlos, muito precisa e eloquente a sua. O senhor precisa falar mais aí, porque, né, o senhor é convincente. E fazer o seu gênio aí, o Ítalo, também participar mais, né? Ele fica muito quietinho, tá bom? Muito obrigado a todos, está encerrada a reunião.